quinta-feira nós vamos ter uma convidada especial, a apresentadora e também influencer, a Miriam Botan. Ela conseguiu transformar os seus problemas com a bulimia no projeto Vidão, que busca ajudar mulheres a se amarem do jeitinho que elas são. E é sobre esse projeto que a gente conversa com ela agora, que já está ao vivo, online com a gente, Jéssica Lima. É verdade, direto em São Paulo. Olá. Tudo bem, Miriam? É Bem-vinda. Miriam Botan, né? Botan, né? Botan. Bem brasileiro. Botan. Bonito nome. Bom dia. Oi, tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Verdade. E obrigado por aceitar o nosso convite, né, para participar do nosso programa, para falar de um assunto tão sério e que precisa de espaço nas mídias de massa para a gente falar, que é sobre a aceitação do corpo, falar sobre transtornos alimentares e também sobre a bulimia, não é, Miriam? Pois é. Inclusive, se isso tivesse sido falado assim com mais abertura antes, né, eu poderia ter evitado muitos anos aí de sofrimento, né, Jéssica? É por isso que eu comecei a fazer esse trabalho na internet, né? Eu tive bulimia durante 16 anos e foi um caminho bem longo aí até eu conseguir me recuperar, entender quais eram os problemas, né, as raízes do problema e como é o tratamento. Então eu decidi fazer esse trabalho para passar para frente, né, todo esse caminho que foi tão duro para mim, tão demorado de percorrer, e de repente encurtar um pouco esse caminho aí para quem está em casa, né, e está passando pelo mesmo problema. E você falou que foram 16 anos, então eu vi algumas reportagens, tem até fotos que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que começou você sempre trabalhou com a sua imagem desde criança, né? Começou com concursos de beleza e aí no início da adolescência você começou a ter esse problema, né, com a bulimia, que inclusive você conheceu através de uma reportagem, né? O termo bulimia. Pois é, exatamente. Eu tive uma infância, eu participei de concursos de beleza, como você disse, né? E, na verdade, a minha história é um pouco incomum, né? A gente vê, assim, transtornos alimentares aparecendo num contexto de muita cobrança, né? Com a imagem, de cobrança para emagrecer, né? Então, as crianças são muito afetadas por esse tipo de cobrança, que é muito comum, né? No mundo na nossa sociedade hoje em dia. E aí eu cheguei, assim, eu tive um passinho a mais, porque esse meio, né, de concurso de beleza, a gente tinha nos anos 2000, né, quando eu era criança, pré-adolescente, as modelos eram ainda mais magras do que elas são hoje, então eu tinha essa obsessão com essa imagem muito magra, de ossos aparecendo, assim, né. Então, com 12 anos de idade, eu já comecei a fazer dieta, e eu já era uma criança magra. Eu pesava 42 quilos quando eu comecei a fazer minha primeira dieta. Eu até anotei no diário, assim, ficava medindo a barriga, a cintura. E aí, na verdade, essa restrição alimentar, né, que olha, isso é uma das coisas que eu mais falo lá no Instagram, que a gente não ouve muito falar, mas que é muito importante as pessoas saberem que a restrição alimentar, ela pode levar à compulsão alimentar, né, que é um dos transtornos alimentares mais comuns. Então, assim, por restringir, por fazer dieta, eu perdi o controle, comia demais. E aí acabei também lá pelos 13 anos vendo essa matéria sobre a bulimia. E aí pensei, putz, será que não é mais fácil eu botar tudo pra fora depois? Do que não comer, dieta? né? Exatamente. Só que aí eu sabia que eu ia ficar presa nesse ciclo, porque a gente entra num ciclo vicioso mesmo, assim, né? Quanto mais você restringe, mais você tem vontade de comer, e aí a coisa não tem fim. Você tá com que idade, Miriam? Eu tô com 33 anos. 33 anos, não parece, né? 33 anos. Muita bochecha. Quando a gente é criança, tá na fase, né, ali, principalmente nessa idade que você começou, a gente tem muitos sonhos que às vezes são influenciados pelos pais. Sim. Né? Ou então por algum parente, né? O que você falaria hoje, nessa idade, para aquela Miriam, né, lá do passado, aquela Miriam pequenininha dos anos 2000, que tinha um sonho completamente diferente, que tinha uma visão completamente diferente, né, e que passou por certas situações e por muito aprendizado. O que você falaria para essa Miriam do passado? Nossa, acho que a coisa mais importante, assim, você não é só o seu corpo, né? Porque essa foi a ideia que me acompanhou durante todos esses anos de transtorno alimentar. Inclusive, eu tô escrevendo meu livro agora e tô mergulhando muito, assim, nessas lembranças, né? E uma das coisas que mais, assim,
chateia, né, assim, me deixa mais chateada quando eu penso é que eu tinha muitos sonhos, assim, de ser cientista, eu queria estudar estrelas, eu queria estudar paleontologia, né, arqueologia, e essas coisas foram desaparecendo, assim, a partir do momento que a dieta e a obsessão com o corpo entraram na minha vida, né, ali pelos 12 anos de idade, esses sonhos foram ficando pelo caminho, assim, né, porque o meu mundo meio que encolheu, a coisa mais importante era o formato do meu corpo, então, em vez de expandir, né, da infância para frente, meu mundo foi encolhendo, assim, foi ficando pequenininho ali, só o espelho, né, a imagem, todo o meu dinheiro eu gastava com isso, toda a minha atenção ia para isso, e foi um trabalho duro, assim, na terapia, né, no tratamento, voltar, né, recuperar dessa situação e voltar a dar valor para mim como uma pessoa, assim, né, uma pessoa completa, né, além de um corpo só, de uma imagem. E aí, Miriam, a gente entra agora num assunto, né, que ela deu um breve resumo, tem várias reportagens, entrevistas dela falando sobre a história dela, essa história de sofrimento, né? Você falou sobre o tratamento, né? Hoje você tem um relacionamento, né, super saudável com o seu marido. E tem o Projeto Vidão, que a gente pode mostrar imagens daqui a pouquinho, que você fala, aborda os assuntos de uma maneira assim, que, por exemplo, tem aquela foto, você com a mesma roupa, só que talvez há 6 anos atrás, em que você estava fitness, barriga trincada, né? Talvez no auge da beleza que todo mundo procura, né? Nas redes sociais, nas passarelas, e aí você coloca saudável com pontos de interrogação. E hoje você tudo de bem com a vida, talvez não com o corpo que você tinha 6 anos atrás, e hoje você escreve saudável sim. Esse Projeto Vidão é isso que você mostra nas redes sociais, né? O quanto é bom você se amar do jeito que você é. Exatamente, Jéssica. O que aconteceu foi que na verdade, o meu processo foi bem longo, né? Então eu tive essa fase da bulimia, que foi durante toda a adolescência, até os 26 anos, foi quando eu comecei meu tratamento. Então, eu não comia, e assim, enfim, tinha compulsões alimentares, eu comia muito mal. E aí, quando eu comecei o tratamento, eu comecei também o tratamento nutricional. E aí, eu tentei recuperar um pouco ali de massa magra, comecei a treinar e comecei a entrar em outra doença, né? Porque quando a gente ainda não tá bem, né, a cabeça não tá bem, qualquer coisa vira uma ferramenta. Então, na verdade, os treinos, a musculação, a comida, a dieta certinha virou outra doença que hoje em dia é chamada de ortorexia, né? Que é a obsessão pela alimentação saudável. Foi nessa fase aí que eu fiquei com o tanquinho, né? Então, na verdade, essa fase foi a que mais me chacoalhou, porque eu cheguei nesse corpo que eu achava que eu queria ter, só que eu não estava feliz, porque ainda era uma coisa muito obsessiva. Então, você falou, né, da minha relação com meu marido, era muito complicada nessa época. Por exemplo, eu comecei a perceber que esse comportamento afetava a minha relação com ele, afetava a minha relação com a minha família, do mesmo jeito que o transtorno alimentar, né, que é a bulimia mesmo. Então, assim, sei lá, eu brigava com ele se ele fizesse... Ele é um super cozinheiro, adora cozinhar, faz umas coisas maravilosas. E eu ficava muito estressada se ele colocasse manteiga na comida, se ele colocasse óleo. Se colocasse assim, sabor na comida, você chateava. Exatamente. Então, e aí foi que eu fui percebendo, a gente fez uma viagem, na verdade, no final de 2015, e foi muito dura essa viagem. A gente estava em Cuba, era super lindo tudo, super maravilhoso, mas a gente tinha que economizar. Então, assim, para economizar, a gente teria que comer de vez em quando uma pizza, um lanchinho, alguma coisa assim. Eu não conseguia, assim, eu ficava muito nervosa, eu chorava, eu ficava realmente, assim, numa situação, assim, um sentimento de angústia muito grande. E foi aí que eu comecei a perceber, eu falei, bom, isso aqui não tá legal. Não tá saudável. Eu tô com esse corpo exatamente, esse corpo não é a resposta da minha felicidade, como eu sempre achei que fosse, né? Então, aí que eu fui percebendo que, na verdade, eu tinha que focar na vida que eu queria ter, não no corpo que eu queria ter. Você queria ter. Pois é, e aí na recuperação da doença eu percebi que eu tinha que voltar a inserir os alimentos que eu me proibia por causa daquela questão da restrição gerar, né, o exagero, a compulsão alimentar, e aí meu corpo também ia mudar. E foi aí que surgiu o Projeto Vidão, fazendo uma brincadeira, né, com o Projeto Verão. Isso. Que a gente vive de Projeto Verão, Verão, né, as mulheres principalmente, a gente tá todo ano, chega o inverno, já tá pensando aqui no Maranhão, ô Miriam, aqui no Maranhão tem muito o Projeto Carnaval, né? Projeto Carnaval e Projeto São João, porque o Projeto São João ele tem 2 etapas, né? Tem o pré e o pós. O pré para você chegar nos arraiais
achando que tá arrasando com o corpão. Que tá top. E o pós... É pra recuperar as comilanças. Pra recuperar. Você já veio aqui no Maranhão? Então, o ano inteiro, né? Você já veio ao Maranhão? Não, não fui. Infelizmente, Hoje. morro de vontade de conhecer, morro de vontade de conhecer. Quase fui uma vez, na verdade, tinha uma passagem marcada aí para conhecer os lençóis e tal, e acabou não dando certo por causa do trabalho, e aí acabei não indo. Mas tá nos planos. Meu marido é argentino, a gente tem um plano aí de conhecer muito esse Brasilzão aí com ele. Ai, que bom. E agora você pode convidar as pessoas para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho no Instagram. Tem postagens todo dia, né, Miriam? Tem vídeos bem legais, tem mensagens de autoajuda. E fala um pouquinho mais do seu livro pra galera aí do nosso Tudo de Bom do Maranhão inteiro. Então, lá no Instagram, na verdade não tem postagem todo dia porque isso faz parte do meu tratamento. Eu ressignifiquei minha relação com as redes sociais, assim, é uma das coisas, inclusive, que eu falo lá, né? Porque eu falo muito sobre saúde mental como um todo, né? Então, extrapolou para essa coisa do corpo até e passou assim, para esse assunto de como a gente cuida da gente de dentro para fora, né? Porque, na verdade, é isso, a gente cuidar da cabeça, né? Cuidar do nosso bem-estar como um todo. Mas eu tô sempre por lá compartilhando, agora comecei a fazer vídeos lá também, a gente fala muito sobre compulsão alimentar, transtornos alimentares, o papel da mulher, né, na sociedade, essa nossa relação com o corpo. Não sei se vocês colocaram, mas o Instagram é M Botan, que é o meu nome, o meu sobrenome, e o livro vai ser assim, uma extensão de tudo que eu falo lá no Instagram. Assim, eu já gosto de fazer textão, né? O pessoal que me acompanha lá sabe. É verdade. Mas o livro vai ser um grande textão, assim, mais aprofundado ainda na minha história, no meu tratamento. Além da questão com o corpo, quem me acompanha lá já sabe, eu tive também outros comportamentos compulsivos, né? Além da comida, que foi envolvimento com abuso, assim, de álcool, né? De drogas, de compras. E aí eu falo muito sobre como tá tudo interligado lá, né? Que a gente, na verdade, está sempre buscando uma forma de se sentir melhor, de tentar esquecer um pouco dos nossos problemas, das angústias. E às vezes isso vira um problema, né? Às vezes isso acaba atrapalhando a nossa vida, acaba tomando muito espaço na nossa vida e nos adoecendo. Então, eu passei por muitos desses processos e todo o meu tratamento teve a ver com isso. Então, vai muito além, a gente fala muito ali dessa coisa de se cuidar de dentro para fora mesmo, para ter um vidão aí, muito além dos verões, né, ou do São João de todo ano, pra gente ficar bem de dentro para fora, nossa cabeça, a vida toda, né, e fazer o melhor que a gente puder aqui. Ai, gente, olha, Miriam, a gente agradece muito a sua participação e disponibilidade para falar com o Maranhão inteiro aqui. Eu que agradeço. Sobre uma história tão bonita. E tá lá no Instagram, @mbotan. Botan. B-O-T-T-A-N. Um beijo, Um beijo beijo pra você. Obrigada, Tá aqui no GC o Instagram dela. Pode ir lá, compartilhar e contar a sua história que ela vai responder tudinho.